Você comentou agora, né, sobre todo o estresse que envolve ser um médico, né, Sim. e etc. E eu fico imaginando aqui, você que é médico e ainda é vereador aqui de Sorocaba, né, então tem todo um... Ser vereador é extremamente fácil, Lucas. Ser vereador é extremamente fácil. Em primeiro lugar, basta você ter um gabinete com pessoas qualificadas. Por exemplo, o meu gabinete é por mérito. Tanto é que, quando eu fui eleito a primeira vez, eu fui eleito por um partido e contratei um jornalista que ele era de um partido exatamente opositor ao meu. E todo mundo falou, como que você foi buscar um jornalista de um outro partido, sendo que o seu partido é esse? Eu digo porque esse profissional é extremamente competente. E passada a eleição, não é questão partidária. Eu preciso que o meu gabinete funcione muito bem. Segundo lugar, fui procurar um advogado. Procurei um advogado que não precisa de 1 centavo do salário de assessor. É uma pessoa muito bem sucedida aqui em Sorocaba, que tem um escritório muito bem sucedido, e o convidei. Primeiro convidei um, ele não aceitou, depois eu praticamente implorei para o segundo. Eu digo, olha, nós temos um ideal, eu não vivo de política, vivo de medicina, quero simplesmente ser um cidadão para opinar no destino que o município onde a minha família, os meus amigos, a minha empresa, as empresas dos meus amigos estão instaladas, que caminho que esse município que vai caminhar, vai seguir. E com esse discurso o convenci a participar. Convidei uma pessoa que já tinha experiência em administração, ele já tinha sido empresário, uma outra pessoa que tinha uma experiência a lidar com um público muito grande para recepcionar os nossos pacientes, e assim montei o gabinete, com a mesma filosofia alemã que a Schaeffler tinha, de descentralização. Qual que é o nome dessa metodologia alemã da Schaeffler? Tem um nome para essa metodologia, não tem? Olha, eu desconheço, eu não sei. Que você falou da questão do horário, que eles são bem... Tem um nome para essa metodologia? Eu não sei te responder, apesar, como eu te disse, ser fã da postura em termos de administração alemã, porque ela é muito humana, ela não é seca. O pessoal tem a sensação que o alemão é frio, né? Não é. O alemão, ele é extremamente correto. Sim. Então... Ele é justo, né? E ele é justo e sincero. Ele é justo e sincero. Tão sincero, isso daí na grande maioria, tão sincero que às vezes nos parece grosseria. Sim. Mas não, é sinceridade. Eu já conheci 2 alemães, já moraram na minha rua. Eu convivi bastante com eles e sei como eles são. Às vezes você acha que ele está sendo grosso, mas não, é o jeito deles. Pois é, e daí você seguindo a lei, seguindo a Constituição, fazendo o que você pode e não fazendo o que você não pode, é facílimo, é muito simples. Aí você fala, Hélio, mas e a questão política? Eu me propus a fazer um perfil não político. Não político. Seria um sistema pragmático, legalista, de respeito à lei, à Constituição, e sem um pingo de preocupação em agradar. A não querer, em momento algum, ser palmeira que se curvasse aos ventos. Quando o vento soprasse de lá, eu me curvo para cá, de cá para lá. Não. Eu sigo o que diz a lei, agrade ou não agrade. Independente de cor partidária, o meu manual, e eu tenho em medicina esse aprendizado, quem segue o manual erra menos. O meu manual para a política é a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, sempre vigiado por advogados que estão ao meu lado. Mas eu acho que aí que está a grande sacada, né, doutor? Igual você comentou ali que sofreu todo um preconceito na entrada do SUS. Se todo mundo... E aí eu volto naquela... Quando você falou sobre a questão do seu... Acho que seu pai, né? Que ele falou que se você só... colocaria uma cirurgia como se fosse para o seu filho. Foi o professor que disse. Isso. Só operaria se fosse
Eu faria no meu paciente algo que eu faria no meu filho. Se eu indicar para você operar o seu nariz, eu penso assim, se for meu filho que tiver um quadro equivalente ao dele, eu indico, a cirurgia indico, então para você eu indico também. E eu acho que a mesma filosofia teria que ser feita para cargos, tanto políticos, quanto para o SUS, quanto para órgãos públicos. Se você tivesse uma empresa, você contrataria essa pessoa para trabalhar dentro da sua empresa? Sim. E eu acho que foi esse mais ou menos o método que você está trazendo. Se você contrataria essa pessoa para estar no Instituto do Sono, eu contrataria essa pessoa para estar no meu gabinete. Sim. A capacidade daquela pessoa. Exatamente. Porque se fosse assim, vou contratar o Carlos porque ele é gente boa comigo, ele é legal. Agora, será que eu contrataria o Carlos por esse mesmo motivo, só, né? Por ele ser só gente boa, para trabalhar dentro da minha empresa? Se sim, beleza. Agora não, eu tô contratando ele só porque o pai dele pediu ou a mãe dele pediu. Aí, ou porque apoiou, ou porque foi pra rua distribuir santinho. E aí a gente... Ou porque tem um dinheirinho ali por trás também. E aí a gente começa a criar um caos que é o que tá acontecendo hoje. Aí vira uma bola de neve, e aí todo mundo culpa um ou outro. Mas é isso, gente. A gente não tem esse olhar que é o que o Dr. Hélio tá trazendo aqui. Sim. A gente tem que ter esse olhar como se fosse da gente. E é da gente. E eu acho que se a política, no geral, fosse tratada dessa maneira, a gente ia estar muito melhor, né? Do que estamos hoje. E na maioria dos países, o político, ele tem outra profissão. Ele não é só político. Sim. Normalmente, você pega a Suécia, a Finlândia... O político, ele tem a profissão e é político. Ele não é só político igual... Mas voltando àquela pergunta lá que eu faço. Comecei... Então, você faz, mas eu faço, eu sou médico. Eu sou médico e estou político. Eu tava vendo lá na Finlândia um vereador, que é outro sistema, mas basicamente o vereador lá trabalha acho que 2 a 3 horas por dia lá na Finlândia. E assim, normalmente o cara é engenheiro, o cara é outra coisa e faz isso tipo 2, 3 vezes na semana, assim, e à noite tem umas discussões. E tipo, o cara nem recebe pra fazer aquilo normalmente. E nem deveria. Ao meu ver, nem deveria.